Em estúdio contamos com o comentário de Sofia Santos, economista. Sofia, bem-vinda à edição das 12. Obrigada. O não na Grécia venceu, com uma vitória expressiva de 60%. O que é que este não diz? Os gregos estão a dizer não a quê, exatamente? Estão a dizer que não às medidas de austeridade e não à cedência do governo grego às medidas de austeridade que tinham estado em cima da mesa e, no fundo, vem fortalecer a posição grega para haver, no fundo, para que neste processo de negociação se consiga algumas medidas que até agora tinham sido eventualmente rejeitadas e, portanto, no fundo, vem fortalecer a posição do governo grego nas negociações com a Troika, basicamente. Ainda não temos reações por parte dos líderes europeus, temos apenas as reações antes do resultado do referendo. O que é que acha que pode estar a passar na cabeça destes credores internacionais que não viam este não como uma possibilidade? Pois, se calhar o que está a passar é que o que poderá estar a passar na cabeça deles é que de facto há qualquer coisa de estranho na perspectiva deles. Ou seja, se nós olharmos para a Europa nos últimos 4 anos, a Europa tem sempre reagido às coisas que vão acontecendo, não é? Às várias crises, às várias linhas de financiamento e aqui mais uma vez também não conseguiu antecipar, está a reagir. E portanto, se calhar, eu não sei o que é que passa na cabeça deles, mas pelo menos gostaria que eles começassem a perceber. Estão preparados para negociar agora com uma Grécia e com um governo que acaba por sair fortalecido? Vão ter de estar, não? quer dizer, não há assim muita volta a dar. Vão ter de estar preparados para, não sei se a expressão correta é engolir um sapo, mas pelo menos para recomeçar e recomeçar de uma forma diferente, não é? Quer dizer, tem de facto, o que os mercados também vieram dizer na semana passada e hoje também, é que não querem que a Grécia saia do euro. Acho que isto é evidente. Portanto, os mercados financeiros não querem que a Grécia saia. E, portanto, se os mercados financeiros são de facto uma entidade tão importante para a Troika e para o sistema que se vive atualmente, então não podem deixar a Grécia sair. E, portanto, agora hoje já reparámos aqui na linguagem, continua cada um a mandar uma bola para o outro lado, a dizer ok, temos de respeitar o referendo, mas agora a bola está do lado da Grécia. Tudo bem. A Grécia também já sabia disso e, portanto, deve estar a preparar então a sua próxima jogada. Agora, a forma como estas jogadas, isto de facto não pode continuar ad infinito, não é? Os bancos continuam fechados, estamos à espera para saber o que é que vai acontecer. Já se fala de uma moeda em paralelo ou não. Possivelmente, se calhar, isso terá de acontecer se não houver aqui uma resolução rápida por parte da Troika, por parte dos credores. E, portanto, eu acho que espero que os credores consigam visualizar que talvez por vezes os cenários os mais improváveis ocorrem porque as pessoas conseguem estar tão fechadas no seu quadrado de informação e nas suas crenças, não é? Que ignoram que, de facto, o outro mundo lá fora pode reagir de uma forma completamente diferente e, de repente, estão perante um cenário que não tinham previsto, ou então, em termos conceptuais, tinham pensado que se existir um não, a Grécia sai. Só que a realidade e era esses os argumentos, basicamente, se existir um não, então a probabilidade da Grécia sair é muito elevada. Mas o que acontece agora é que há um não e ninguém quer que a Grécia saia. E, portanto, nem a própria Grécia. Nem a própria Grécia, quer dizer, lá a maioria da população ter votado o não foi às medidas, não é à saída. Os mercados financeiros também não querem que a Grécia saia. Portanto, o governo grego também não quer sair. Portanto, estamos aqui num cenário que, pelos vistos, não foi acautelado, ou pelo menos foi acautelado. Veremos como é que ele vai ser gerido entre hoje e o resto da semana, mas, de facto, é uma mudança interessante de se verificar e que também espero que também sirva de alguma lição para os dirigentes europeus. Entretanto, nos bastidores já começa a haver aqui negociações, temos Merkel e Hollande já reunidos, amanhã está marcado também uma reunião de emergência, uma cimeira de líderes da zona euro. Aliás, como Tsipras sempre reivindicou que isto fosse negociado ao mais alto nível, mas temos uma Grécia agora sem Varoufakis. Pois é verdade, isso foi um bocadinho surpresa, não é? A surpresa hoje de manhã foi perceber que ele se tinha demitido. No entanto, também parece que possa fazer algum sentido, quer dizer, no fundo ele foi uma personagem que criou algum sentimento talvez não tão cooperativo com o resto dos credores e com as negociações, portanto tem uma personalidade forte, criou algum sentimento de inimizade que era visível corporalmente
Todas as imagens que se passavam, mesmo quando havia apertos de mão, se percebia que a mão estava lá, mas a cara estava lá para o outro lado da sala. Portanto, não era uma pessoa fácil para os outros. E, portanto, nesta altura em que de facto a Grécia ganhou aqui uma tomada de posição, seja ela qual for, ganhou aqui mais uma batalha nesta guerra, e agora havendo mesmo, de facto, este é o último, talvez é a última hipótese de se fazer um acordo. Não me choca que, de facto, que o governo tenha chegado à conclusão que talvez seja melhor aquela personagem que cria um conjunto de anticorpos sair e surgir uma nova personagem, como que a dar uma ideia, ok, vamos lá recomeçar de novo sem os anticorpos gerados à partida. E, portanto, isso parece-me que faz sentido, e pelos vários comentários que hoje de manhã tive ali na internet, parece-me que é compreendido até por muita gente. E, portanto, se calhar faz todo sentido, e para o Varoufakis também, se calhar também faz todo sentido. Não foi a única baixa sentida e refletida pelo resultado deste referendo. Samaras, sim, líder da Nova Democracia, também se demitiu. Se ele defendia uma ideia e 60 e tal por cento de quem votou não concordava com essa ideia, pronto, ele achou que, em termos de política, devia dar lugar a outro e, portanto, foi uma opção que tomou, que também é, de certa forma, coerente, apesar de não ser necessário, apesar de eu não ver a necessidade dele propriamente se demitir, mas pronto, identificou essa forma e também faz sentido. Sofia, ontem à noite ainda tivemos a oportunidade de ouvir as declarações de Alexis Tsipras com um discurso pró-Europa e a continuidade a manter a intenção da Grécia continuar na zona euro, mas a falar aqui da reestruturação da dívida grega e que isso vai ser o novo ponto de discutir num acordo com os credores. Agora a Grécia tem mais força para reivindicar esta reestruturação? Tem mais força, vamos lá ver. O tema da reestruturação, a palavra reestruturação é algo que, em termos europeus e nestas negociações que a troca, parece que é uma palavra tabu, porque na realidade, e mesmo membros do PSD dizem publicamente que na realidade Portugal também já fez renegociações da sua dívida, alterando os prazos, as taxas de juro, enfim. Mas por qualquer motivo a palavra renegociação parece ser algo aqui estranhíssimo. E que eu também nunca percebi de facto porque é que há uma recusa na palavra renegociação. E, portanto, mais uma vez, eu também acho que, do ponto de vista do governo grego, a renegociação tem de estar em cima da mesa. Isso também já é visível. Se nós formos olhar para trás nos vários comentários e vários artigos publicados, até pelo próprio FMI, também foi reconhecido que, eventualmente, isso seria uma necessidade. Portanto, o próprio Obama, não é, que também vem dizer que, na realidade, tendo em conta o contexto todo, se calhar o montante que estamos aqui a falar é significativo, mas não é assim tão significativo face ao impacto negativo que irá ter na economia europeia e talvez internacional com uma saída da Grécia que ninguém quer. E, portanto, ele neste momento tem de facto essa força adicional. Mas quando falamos de uma reestruturação, Sofia, falamos de um perdão ou falamos de uma dilatação do prazo de pagamento? Podemos estar a falar dessas duas situações, não é? Vamos lá ver. Eu também sou da opinião que a dívida grega total não é pagável. Portanto, se calhar teremos já existiu um perdão, já existiu, os credores não querem o perdão, mas aqui é que fazer uma questão de análise de custo-benefício e em tempos temporais. Se não haver uma cedência, isto é, se não se conseguir chegar a um acordo, e se o acordo passar por uma reestruturação da dívida, e, portanto, se houver uma negação para se reestruturar a dívida e a Grécia sair, qual é o custo que isso tem para a Europa? Para todos os credores, para todos os países envolvidos. Qual é esse custo? E se tivermos então, para evitar esse custo, tivermos então de ceder e de fazer alguma reestruturação e de fazer algum perdão da dívida, qual é que é esse custo? E comparar esses dois números. Portanto, em última instância, fazendo as coisas de uma forma muito, muito simplista, porque as coisas nunca são só assim, no fundo é comparar esses dois números. Obviamente, se compararmos também com o impacto de saída da Grécia do euro, em termos do emprego, do desenvolvimento das relações económicas, etc., quer dizer, eu não fiz as contas, nem tenho informação para as fazer, mas calculo que os impactos negativos devam ser bastante maiores se a Grécia sair do euro. Sofia, temos uma promessa de Varoufakis e de Tsipras, Varoufakis agora não presente no Executivo, de que os bancos gregos iriam abrir as portas aos nacionais do país já esta terça-feira. Isso é possível de acontecer?
Não sabemos. As várias coisas que hoje vão sair nos jornais não se sabe muito bem, porque há esta questão de estar a pedir mais uma linha de financiamento ao Banco Central Europeu. Portanto, não se sabe se isso vai acontecer ou não. Não se sabe se isso não acontecer, se terão de emitir uma moeda interna provisória para desenvolver as atividades económicas. Portanto, um papel de troca, que sirva de troca. E que tenha um valor face a um euro, para depois eventualmente poder existir uma conversão. Portanto, não sabemos, a não ser que hoje aconteça alguma decisão por parte do BCE que seja muito positiva, sim. Se isso não acontecer durante o dia de hoje, também vejo com alguma dificuldade que os bancos possam abrir amanhã, ou eventualmente se abrirem, vai ser com limitações. Temos já o Banco Central grego a pedir aqui uma nova linha de emergência ao BCE. Passa por isso. Se a linha entrar rapidamente, muito bem. Se não, se demorar algum processo nessa tomada de decisão, se abrirem, vai ter de ser com grandes limitações de levantamento de dinheiro, porque de facto não têm as reservas, não é? Não sabem se só têm euros ou se vão imprimir uma nova moeda. E mesmo a fase da impressão de uma nova moeda também demora algum tempo, não é? Não demoram semanas, mas demora algum tempo até colocar isso a circular no mercado. Em Portugal tivemos algumas reações. Pedro Passos Coelho diz que a dívida grega não pode ser esquecida. Hoje, António Costa, há momentos, dizia numa conferência de imprensa que tudo o que fragiliza a zona euro vai fragilizar Portugal. Duas tomadas de posição diferentes, aliás, como seria de esperar. Como é que vê estas reações de Portugal? Portugal tem tido umas reações um bocado estranhas dos dois lados, não é? Porque do lado do governo tem sido esta reação sempre de pôr em xeque, no fundo, o problema grego, e somos países diferentes, com problemas diferentes e com dimensões diferentes, mas somos um dos países, a seguir à Grécia, possivelmente, se isto de facto correr tudo muito mal, vai correr muito mal para nós também. Vê-se isso já nos juros da dívida hoje? E hoje na Bolsa, os bancos todos aqui, etc. Quer dizer, há bancos que valem 0,01 cêntimo em Portugal, quer dizer, é um bocado estranho. Portanto, já estamos nessa fase em que a Bolsa de Valores da maioria dos ativos financeiros não vale grande coisa. Portanto, obviamente, que se ao correr mal, para nós vai-nos correr também muito mal. E, portanto, aqui, ao nível da solidariedade dos países com alguma dificuldade, Portugal colocou-se sempre ao lado dos credores. Foi uma opção que se fez. E, portanto, essa frase da dívida grega não pode ser esquecida. Tudo bem, pode não ser esquecida, mas pode ser uma parte perdoada, quer dizer, esquecer... Uma parte não invalida a outra. Uma parte não invalida a outra. Por parte do PS, tem sido um bocadinho esquizofrénico, porque por vezes colocam-se ao lado do governo de Tsipras, outras vezes, quando foi o início do anúncio do referendo, houve vozes... Há aqui alguma indefinição por parte de António Costa? Houve vozes dentro do PS que se afastaram um bocadinho do referendo e disseram que o governo tinha colocado agora o país numa má situação e, portanto, não se percebe muito bem qual é o lado que de facto acreditam e, portanto... Mas agora, perante uma vitória do não, António Costa parece mais próximo novamente do governo grego. Só que eu acho que o que acontece, mas para efeitos eleitorais, é que a população portuguesa, por muito saturada que esteja de toda esta situação que andamos a viver há 5 anos ou 6, na realidade não é uma população estúpida nem parva e percebe muito bem estas mudanças. É um bocadinho como a versão grega, não é? Se calhar os gregos também não 60 e tal % votaram não. Portanto, apesar de tudo, apesar da contra-informação que existiu, etc., conseguiram identificar e tomaram as suas opções. Eu não estou a favorecer um lado ou outro. Estou apenas a dizer que, em termos de processos eleitorais, que é isso, no fundo, que está em cima da mesa atualmente, quer dizer, só se fala... Basicamente, em Portugal, a Grécia é importante neste momento, não é por mais nada, a não ser por questões eleitoralistas. Porque, se de facto, o fator Grécia tivesse a ser levado de forma muito importante pelos dois partidos, na realidade... a única coisa que se deveria falar era como é que se evita que a Grécia saia do euro. Como não é esse o tema em cima da mesa. O tema da mesa é a disputa entre o estar a favor ou contra a Grécia e não o tema fundamental. Portanto, o que se está a discutir não é a Europa, o que se está a discutir é politiquices. E nessas politiquices, de facto, o PS tem andado aqui a perder também votos, porque as pessoas percebem esta indefinição e percebe-se que numa segunda-feira que há menos informação afasta-se do problema, depois na sexta que já tem mais informação já se aproxima novamente. E isto também em termos, isto só favorece obviamente a coligação, porque ao menos esses mantêm uma posição firme desde o início e já se sabe qual é. Agora, um partido da oposição em que não tem uma posição muito definida sobre alguns temas, também cria instabilidade por parte de quem pensa que irá votar
daqui a uns 2 meses. Quanto à chegada possível a um acordo entre a Grécia e os credores, na altura, antes deste referendo e antes da demissão de Yanis Varoufakis, o ministro, agora demissionário das Finanças, disse que em 24 horas teríamos um acordo. Acha possível este acordo de uma forma tão célere? Eu digo um bocadinho, repito aquilo que disse a semana passada. Tudo é possível nestes cenários. Portanto, é possível que em 24 horas, de facto, se consiga um acordo e se consiga a linha de financiamento para os bancos gregos e que entre terça e quarta-feira os bancos gregos abram as portas e, de repente, tudo acalmou, eventualmente porque os Estados Unidos entraram e há um perdão por parte do FMI de uma parte da dívida, ou seja lá o que for. Isso é possível. Mas também é possível que a coisa demore mais tempo. Eu esperaria que, de facto, acho que todos esperamos que este episódio, por muito fascinante que seja, já chega, não é? Acho que estamos todos a precisar de perceber, de facto, o que é que vai acontecer e depois que reflexões é que a União Europeia vai fazer sobre tudo isto que aconteceu e nas próximas eleições que vão começar a acontecer. Também qual é o impacto de tudo isto nas eleições regionais e na própria estrutura depois da União Europeia, vamos ver. Pode haver a tentação por parte dos credores e da Europa de cansar o Executivo grego até dia 20, na altura em que tem que fazer face a novos pagamentos. Eu acho que podem fazer isso. Mas ao fazer isso, o que vai acontecer é que a Bolsa Europeia vai baixar cada vez mais e vão existir cada vez mais perdas por parte das grandes empresas que estão cotadas em Bolsa e dos investimentos. O euro vai começar a diminuir e, portanto, as taxas de juros em termos das obrigações públicas vão aumentar. Isso é um cenário que não interessa e, portanto, podem optar por esse caminho. Agora, isso vai ter impacto negativo em termos do setor financeiro. Mas aí são as forças que eles próprios jogam em cima da mesa. Se o setor financeiro é importante para umas coisas, agora também está a enviar uma mensagem clara do que é que quer. Se a Troika vai lá não reagir de acordo com aquilo que os mercados financeiros estão a dizer que querem, então, obviamente, os mercados financeiros aí também vão sentir as consequências e depois isso vai se repercutir, obviamente, também depois nos bancos europeus. Vamos aguardar para ver o desfecho deste impasse grego que continua, Sofia. Até para a semana. Obrigada.